Eu já conhecia a história da Rainha Esther, e eu tenho certeza que todos aqui conhecem, né? Já saiu em filmes, musicais, novelas, né? E todo mundo conhece, já ouviu falar alguma coisa sobre a Rainha Esther. Porém, é muito interessante, quando nós nos colocamos na presença do Senhor, para nos alimentarmos da palavra, para trazer para vocês, e para trazer primeiro para a gente, o contexto da história, ela tem outro significado. E ela fala diferente a nós. E quando eu comecei a ler, foi incrível. Foi incrível como Deus falou comigo. E Deus mostrou muita semelhança, muitas coisas do que eu estou vivendo. A história que eu quero compartilhar com vocês, ela aconteceu aproximadamente 460, 430 antes de Cristo. É uma história muito antiga, porém, uma história atual. É uma história de romance, é uma história de suspense, de intriga, é uma história de amor, uma história de fé. E o mais interessante, não é ficção, ela é real. Então, tudo que nós conversarmos hoje sobre Esther, lembre-se, ela é real. É uma história que não é uma ficção. Era um período muito difícil para o povo de Israel. Um período pós-exílio. Eles estavam em uma terra estranha. E lá, nesse lugar, existia uma moça chamada Radassa, também conhecida como Esther. Nesse lugar, essa moça ela era órfã, mas ela não era órfã de pai ou órfã de mãe. Ela era órfã de pai e mãe. Uma moça, órfã de pai e mãe, em uma terra estranha, cativa. Uma estrangeira num lugar que as pessoas não tinham o mesmo costume que ela. E ela estava ali nesse contexto. Essa moça, quando ela deixou de ter seus pais, Mardoqueu, seu primo, a adotou, cuidou dessa moça, né? E eles estavam ali. Esther era bonita, ela era formosa, mas eu não acredito, lendo a história, que ela só era bonita e formosa. Eu acho que ela era uma moça simpática, eu acho que ela era uma moça agradável, porque a gente vai lendo o decorrer que não é só a beleza que causou aquilo. E ela vivia órfã, com o seu primo cuidando dela. Então eu quero que vocês pensem quem é mãe. Era uma menina que não tinha pai e mãe, uma moça, que era cuidada não por uma prima, uma mulher. Ela era cuidada por um primo, por um homem. Olha, Mardoqueu foi gigante, né? Eles viviam em Suzã, e Suzã tinha um rei Xerxes. Tá? Então tinha um palácio onde lá existia o rei Xerxes e ele comandava sobre as 127 províncias que existia por ali. Então, esse rei comandava tudo por ali. O que aconteceu? Aproximadamente 3 anos do seu reinado, ele decide fazer uma festa para poder mostrar para todo mundo ali, tá? Para os príncipes, para as autoridades, mostrar a grandeza do seu palácio, das suas riquezas, da sua fortuna, do seu poder, e ele marca uma festa. Uma festa de 6 meses. 180 dias. Augusto, você gosta bastante de festa, né, filho? Você e a Mariana gostam bastante. Aliás, eu fiquei de começar minha pregação e ela falou assim, eu vou estar lá, você manda um beijo para mim. Então, Mal, para você. Então, eu fico imaginando um dia de festa, cansa, não cansa? 2 dias de festa, 6 meses de festa. E essa festa aconteceu, foi boa, ele mostrou toda a beleza do seu palácio, as riquezas. Após passar a festa, ele falou assim, ó, ele pensou, vou dar mais uma semana de festa aqui no jardim do meu palácio, e agora não mais só para classe alta, os governantes, para os príncipes, agora, tanto para os lá de cima, como os plebe, quanto para os pobres. Ele decide dar uma semana de festa para todos, e ali ele distribui vinhos. Imagina,
né, naquele palácio, tudo lindo, aquelas taças, né, de ouro, tudo muito rico. E existiam os pobres, os ricos, todos juntos, tomando vinho. E diz que tinha uma regra, ninguém era forçado a tomar o vinho. Cada um tomava o tanto que desejasse. E, olha que coisa interessante, eles eram servidos pelos mordomos. E a festa durou uma semana, mas no 7º dia, ele quis ostentar um pouco mais. Ele pede para 7 pessoas da confiança dele e chamar Vasti, a rainha, porque ela era muito linda. Então ele pede para chamar Vasti para vir e desfilar, talvez, né, mostrar para todos que estavam ali, os ricos e os pobres, a beleza da sua esposa, da rainha. E a rainha teria que vir com a coroa. Os conselheiros foram, chamaram Vasti, porém Vasti recusou. Falou, eu não vou. Corajosa, hein? Ela falou, não vou. Ela também estava em festa com as mulheres. Então imagina, o rei aqui fazendo a festa de uma semana e Vasti também estava em festa com as mulheres. Ele pede para chamar, ela falou, eu não vou. O rei ficou furioso. Ninguém falava não ao rei. E Vasti, a rainha, teve coragem de falar não ao rei. O rei convocou seus conselheiros e falou, e agora? O que eu devo fazer? Chamou lá os príncipes, as autoridades e falou, e agora? O que eu devo fazer com a Vasti que falou não para mim? Vai deixar quieto isso? Vai ficar assim? E aí existiu Memucã. Memucã era um dos príncipes mais chegados do rei. Ele fala assim, não deixa assim não, rei. Sabe por quê? Porque olha só, ela não só fez uma afronta ao Senhor, mas a nós também, homens. Porque agora, se a rainha pode falar assim, ó, não vou na sua presença, todas as mulheres iam se sentir no direito de não querer, quando o marido falasse, faz tal coisa, não vou. Então ele falou assim, ela tem que ser punida. Porque senão ela desmereceu todos os nós homens. Porque as mulheres vão falar, se a rainha falou não, eu também posso falar não. Memucã continua. Falou assim, eu acho que o senhor então deveria fazer uma lei, revogar um decreto, e que seja escrito nos históricos, que a rainha não pode mais, ela está terminantemente proibida de estar na presença do rei. E aí, no 7º dia da festa, o rei talvez já tinha bebido bastante vinho, e ele faz esse decreto. No outro dia, quando ele acorda, ele pensa assim, eu imagino, tá? Eu fico a cena. Ele já não estava mais com vinho, ele não tinha mais a rainha. Ele não tinha mais acesso a Vasti. Vasti não era mais rainha. E ele pensa, e agora? Estou sem rainha. Vou chamar de volta? Não pode. Na Pérsia, um decreto, quando ele era decretado, ele não podia ser revogado nem pelo próprio rei. Então, ele não escreveu o decreto? Agora já era, não tem mais rainha. O que aconteceu? Bom, então agora a gente tem que arrumar uma nova rainha para o rei. E vamos procurar uma nova rainha para o rei. Os seus serviçais, os seus companheiros ali de castelo, sugerem que chame todas as moças das 127 províncias, virgens, lindas, e tragam para casa, para o harém do rei. 127 províncias, muitas mulheres lindas, virgens, eram trazidas e colocadas no harém do rei. E aí, essa parte eu achei demais. Elas iam ficar 12 meses em tratamento de beleza. Gente, já pensaram, nós mulheres? Gente, 12 meses recebendo os melhores óleos, os melhores cremes, tudo de melhor. 12 meses. Elas foram colocadas lá, todas essas mulheres, e lá elas recebiam esse tratamento. Lá existia, todas essas mulheres foi entregue a Hegai. Hegai era um eunuco que cuidava do harém do rei. Aliás, o rei não é nada bobo, né?
Porque, por exemplo, ele colocava um homem para cuidar da casa das mulheres, mas tinha que ser eunuco, porque era tanta mulher bonita, né? E ele cuidava. E a Esther foi entregue, essas mulheres seriam entregues a Hegai. Só que no meio de todas essas mulheres estava Esther. Esther estava. Quando Mardoqueu, seu primo, ficou sabendo que ia ter esse concurso, ele fala, Esther tem que ir. Esther vai. E ela estava lá. Porém, Hegai, ele gostou de Esther. Talvez pela sua simpatia, pela sua bondade, talvez, pela sua leveza de ver a vida, pela sua forma tranquila de não ficar murmurando, né? O tempo todo que era órfão. Hegai gostou. E ele colocou Esther num lugar privilegiado. Ela recebeu os melhores alimentos, o melhor tratamento. E Mardoqueu sempre ficava de longe, pensando na prima. O que aconteceu? Mesmo tendo passado, olha bem, Hegai se agradou de Esther. Esther passou todo esse tempo, 12 meses lá nesse tratamento. Provavelmente ela tinha contato direto com Hegai. Mas mesmo em 12 meses, ela não falou a sua origem. Ela se manteve calada. Sabe por quê? Porque Mardoqueu a instruiu que ela deveria ficar calada, não deveria falar que era uma judia. Olha bem, nós mulheres conseguiríamos ficar 12 meses sem falar? Pense. Isso eu achei fantástico da parte de Esther. Esther obedeceu a ordem da pessoa que assumiu o lugar para ser o seu pai. Ele pediu, ela cumpriu. E passado 12 meses, as moças começaram a ser chamadas para estar na presença do rei Xerxes. E lá foi Esther. E quando Esther se apresentou perante o rei Xerxes, ele se encantou com ela. A Bíblia fala em algumas versões que ele a amou. E eu acredito que ele não se encantou por Esther somente pela beleza, mas porque Deus tinha um propósito nisso. Deus estava nesse negócio, né? Como o Guto costuma dizer. Será que ela ganhou só porque ela era mais linda? Porque ela desfilou melhor, talvez? Às vezes nós não enxergamos o agir de Deus em nossas vidas. Esther ganhou, se tornou rainha. Vocês já pararam para pensar? Uma menina órfã, pobre, que talvez não tinha condição de comprar um vestido. Agora, ela é a mulher mais rica. Ela tem condição de ter tudo o que ela quer. As melhores roupas. Ela é a rainha. Ela tem as melhores joias. Ela tem tudo. Esther se tornou a rainha. Um dia Mardoqueu estava sentado ali, nos arredores, no palácio em Suzã. E ele ouviu 2 guardas que estavam muito irados com Xerxes, com o rei, combinarem de matar o rei. Mardoqueu ficou sabendo, conta para Esther, e Esther mais que depressa conta para o rei, e ela conta, rei, estão tramando contra ti, de te matar. E quem me contou essa história foi Mardoqueu, meu primo. Ela não fala meu primo, mas o primo dela. Quem me contou foi Mardoqueu, ou seja, ela anuncia quem tinha trazido até ela que ele seria assassinado. O rei vai lá, averigua tudo e vê que realmente é verdade. O rei ficou muito irado e matou os 2 guardas que queriam assassiná-lo. Agora, concentrem comigo, nós temos Esther, nós temos o rei Xerxes, rainha e rei, nós temos Mardoqueu, que é o primo de Esther, que a criou. Nós temos agora um outro personagem que entra na história, Amã. Amã, conforme eu fui lendo, eu percebi que ele tinha um ego aflorado. Ele era egocêntrico, ele queria tudo para ele mesmo. O que acontece? O rei Xerxes, ele dá a Amã o cargo mais alto do seu governo. Rei Xerxes promove Amã para o posto mais alto do seu governo.
todos os oficiais tinham que se curvar perante Amã. Tinha que se reverenciar perante Amã. Porém, Mardoqueu, o primo de Esther, se recusa a se curvar diante de Amã. Amã tinha todo mundo se curvando a ele, mas Mardoqueu não se curvava. E aquilo intrigava ele. Ele ficava muito irritado. Ele não admitia, ele conversava com os seus, com a sua esposa, por que ele não se curva? E aí Amã fica nervoso e pede para o rei para exterminar o povo judeu, para acabar com Mardoqueu, não só com Mardoqueu, mas com todo o povo judeu. E o rei Xerxes, ele faz um decreto e permite. Lembra o que eu falei no começo? Um decreto ali não podia ser revogado. Um decreto feito, ele era feito e pronto, acabou. Nem o rei revogava um decreto. O rei Xerxes vai lá e dá o decreto. Tudo bem, pode ir lá, Amã, pode acabar com Mardoqueu e com o povo judeu. Vieram até Esther e contaram que seu primo estava muito triste, porque quando Mardoqueu ficou sabendo desse decreto, ele ficou arrasado. O que ele fez? Rasgou as suas vestes, cinzas sobre ele, e saiu chorando pela rua. As pessoas, quando viram que tinham acesso a Esther, foram e contaram para Esther: Esther, Mardoqueu está chorando muito, né? Alguma coisa aconteceu. Esther, preocupada, pede para Hataque, e até Mardoqueu e saber o motivo que ele estava assim. Aí Mardoqueu conta e fala assim: eu estou assim porque tem esse decreto e o meu povo vai ser morto. Mardoqueu fala: vai até Esther e fala para Esther clamar pelo seu povo para o rei. Ele pede: Esther, vai lá, clama pelo seu povo, pede para o rei não fazer isso. Hatá vai até Esther e fala: Esther, Mardoqueu está pedindo isso para você clamar pelo seu povo. A Esther falou: faz 30 dias que eu não sou chamada para ir na presença do rei. E todo mundo sabe que se uma pessoa for à presença do rei sem ser chamada, ela é morta. Como eu vou? Esther estava com medo da sua própria vida. O que acontece? Volta Hatá a Mardoqueu e fala: olha, Esther está com medo. Como que ela vai atacar, vai na presença do rei, e se ela morrer? Mardoqueu fala para Hatá: volta e fala para Esther: se você não clamar para o seu povo, vai ter quem clama. Ou seja, se você não clamar pelo povo judeu, Deus vai preparar outro. Porém, você não pense que você, estando no palácio, vai ter privilégios. Você também vai ser morta. Esther pensa, reflete e pede para Hatá voltar e falar para Mardoqueu jejuar 3 dias, 3 noites, e ela jejuaria 3 dias e 3 noites com as suas mulheres que estavam ali com ela, com as suas, e depois disso ela iria à presença do rei. Esther, imaginem vocês esses 3 dias de jejum. Foram 3 dias de prudência, de jejum, se colocando na presença do rei. Mas pensem a aflição de Esther. Daí 3 dias e 3 noites ela poderia ser morta. Porém, passado 3 dias e 3 noites, ela se troca, pega a sua coroa, coloca a sua roupa mais linda e vai até a presença do rei. E o rei estende para ela o seu cetro. O que acontece naquele momento? E fala para ela: o que você quer? Pede o que você quiser, que eu te dou. E ela fala assim: olha, eu quero que você salve o meu povo, não deixe meu povo morrer. Eu quero. Ela fala isso no momento? Não. Eu imagino que o coração dela deveria estar assim, ó, ansioso para falar: pelo amor de Deus, rei, não deixa meu povo morrer. Agora ele tem um decreto, ele vai se... Não, ela não foi imediatista. Ela foi uma mulher prudente, ela foi uma mulher cautelosa. Ela vai até a presença do rei. O rei estende o seu cetro para ela e ela fala assim: que gostaria de um banquete com o rei na presença de Amã. Imagina quanta angústia até chegar nesse dia. E o rei falou: tudo bem,
O rei vai com Amã nesse banquete, e aí o rei pergunta: o que está acontecendo? O que você quer? Ela não responde. Ela espera mais um dia. Ela fala assim: um banquete, outro banquete amanhã na presença de Amã. Ou seja, ela vai até o rei, pede um banquete, existe o banquete, ela pede outro banquete. Ela foi muito cautelosa. Ela preparou mesmo o terreno, como se diz. Porém, nós vamos ver que nesse contexto todo do que está acontecendo, existia Amã, esse homem que não se conformava de Mardoqueu não se curvar a ele. E Amã, o que ele faz? Ele organiza a morte de Mardoqueu. Concordam? Só que antes disso, olha o que acontece. O rei vai dormir e não perde o sono. E quando ele não consegue dormir, ele pede para trazer os históricos, né? As coisas escritas ali. E levam até ele, e ele vê que Mardoqueu foi aquele que salvou a sua vida quando aqueles guardas queriam matá-lo. Aí ele lembra disso, aí ele fala assim: que bem que foi feito para esse moço que me salvou. Aí os que estavam com ele falaram: não foi feito nada. Não fiz nada de bem para esse moço que salvou a minha vida. O que ele faz? Ele pede. Falou assim: tem alguém no jardim? Ali, ó. Tem Amã. Chama Amã. Amã é aquele que tem o ego inflamado, que quer acabar com Mardoqueu, que preparou até uma forca para Mardoqueu, que não se conformava de Mardoqueu não se curvar a ele. Ele chama Amã. Aí ele pergunta para Amã: Amã, que honra você daria para alguém que salvou a sua vida? O que você acha, né? Que bem que você daria a uma pessoa? Não fala salvou sua vida. Que bem você daria a uma pessoa? Aí Amã pensa: bom, eu fui no banquete com a rainha e com o rei, fui convidado. Eu tenho o cargo mais alto. Se ele quiser fazer alguma honraria, para quem? Para mim, né? Aí Amã pensa certinho: eu vou falar tudo o que eu quero. Ah, rei, o senhor deveria colocar uma roupa bem bonita dele, uma roupa assim, uma veste bonita, sua. E também pega o cavalo que você anda e põe a sua coroa na cabeça dessa pessoa. E não só isso, passa pela rua, gritando, falando: eis aqui a quem agradou o rei. Olha tudo que Amã sugeriu. Aí, essa parte eu amo, irmãos. Eu acho que é a parte que eu mais gosto. Amã organizou tudo isso para quem? Achando que era para ele. Aí o rei falou: muito bem, então vai lá, Amã, faz tudo isso que você sugeriu para Mardoqueu. Olha bem como esse Deus é incrível. Ele está organizando a morte de Mardoqueu. Ele quer matar o Mardoqueu. Ele está irado com Mardoqueu. E Deus prepara Amã para fazer o quê? Honrar Mardoqueu. Amã levou toda a veste, a coroa, o cavalo e passeou com Mardoqueu pela cidade, dizendo: eis aqui a quem agrada o coração do rei. Gente, esse Deus é incrível, é incrível. Depois disso, Amã ficou mais furioso ainda. Se Amã já estava furioso, imagina depois disso. Ele chega em casa, conta para sua esposa tudo o que havia acontecido, e a esposa fala assim: bom, mais do que nunca, agora já mata de uma vez. Mas aí, é nesse momento que vem o segundo banquete, tá? Agora, ele estava ali, aí vieram: vamos, Amã, estão chamando lá para o segundo banquete. A banquete com a rainha lá e com o rei. Aí ele vai, né? Vai com a rainha e com o rei, e o rei pergunta para Esther: o que é que aflige o seu coração? O que é que você quer? Pede o que você quer, que eu te darei metade do meu reino. Esther fala assim: eu quero que tu livras meu povo de ser morto.
eu quero que tu livra a mim de morrer. Mas quem está fazendo isso com você? Ele, Amã. O que aconteceu nesse momento? O rei fica furioso. O rei manda matar Amã na forca que Amã preparou para Mardoqueu. Não parece história de quadrinho, gente, que a gente lê? Se a gente não crê na Bíblia, não dá para acreditar que é verdade. Olha bem, agora Amã é morto naquela forca que ele preparou para matar Mardoqueu. Só que, meus irmãos, Esther continuava desesperada. Sabe por quê? Um decreto feito, ele não podia ser o quê? Revogado. Ele não podia ser revogado. Era norma, nem pelo rei. Então, Esther se prostra aos pés do rei e fala: salva meu povo. E aí o rei faz outro decreto, dizendo que o povo judeu tinha o direito de lutar para se defender. E o povo judeu lutou para se defender e venceu. Tá? Se vocês continuarem lendo a história, você vai ver que muitos sobreviveram e eles tiveram a vitória. Esther, ela me ensinou grandes lições, irmãos. Grandes lições. Essa pregação, essa meditação de hoje, ela começou por mim. Eu tenho vivido dias difíceis, muito difíceis. Dias de muita perseverança, de grandes lutas, de muitas lágrimas, de afrontas, de ingratidão. Esses são só alguns adjetivos dessa minha semana que passou. Porém, eu agradeço por servir um Deus vivo, um Deus que me fortalece, que cuida de mim, que me levanta quando eu acho que eu vou cair, que me sustenta, que me dá amor e não tira a paz do meu coração. Como todos vocês sabem, eu trabalho numa escola da cidade, uma escola privada da cidade. Dar aula é o que eu amo. E o que eu nunca sonhei foi coordenar. E muito menos dirigir alguém. Não era o meu sonho. Isso estava fora dos meus planos. Não estavam nos meus planos. Porém, hoje eu me encontro coordenando um segmento e dirigindo uma escola. Uma das escolas de maior número de alunos da cidade, onde para alguns segmentos são até dispensados matrículas. Todos sabem que ser professor no mundo, nos dias atuais, né, Senira? E assim, se tornou uma missão quase impossível. Hoje em dia, na nova geração, essa geração Z, Y, Alfa, não se escolhe mais professor. Você entra numa sala de cursinho, ninguém fala: eu quero fazer licenciatura em matemática, licenciatura em pedagogia. Os cursos, as faculdades, curso de licenciatura não fecha. Acredita-se até que vai ser a profissão do futuro. Vai dar muito dinheiro. Mas será que é tão difícil hoje trabalhar em escola e dar aula para alunos? É. Nos dias atuais, somos afrontados, desrespeitados, desmerecidos, ofendidos por alunos e por famílias. Isso é todo dia. O Nando contou um depoimento de uma professora que ele atende, que num dia, ela ouviu, uma manhã, ela ouviu 5 vezes de um aluno: vai. Aí vocês completem. Lógico, salvo algumas exceções. E o pior, nós passamos por tudo isso sem direito à defesa. Porque, se você fosse defender de alguma coisa. Hoje, reinam os imperadorzinhos, segundo Léo Freiman. Eles são imperadores nos lares,
e eles querem ser imperadores na escola. Eles querem reinar na escola. Sem contar, eu não estou contando o cenário de atentado que nós estamos tendo, né? Não estou contando esse cenário de atentado. Onde nós somos vítimas de uma geração sem regras, de uma geração sem famílias presentes, de uma geração afogada em uma internet obscura, porque eu não estou falando da internet que fica acima, na ponta do iceberg. Eu estou falando da internet que fica lá, na dark web, deep web. Nós somos afrontados por esses alunos e nessa rede social eles se entregam à criminalidade, à pornografia, eles se entregam a grupos nazistas. E aí nós somos obrigados a ouvir. Ele fez isso por bullying. O bullying existe, sempre existiu e tem que ser combatido. Eu sou a favor. Porém, hoje tornou-se moda, tudo é justificativa, é o bullying. E hoje eu, Adriana, me encontro num cenário assim. Com 50 anos, filhos formados, filhos trabalhando, tendo tudo para aproveitar a minha vida. E isso eu ouço de todo mundo. Porém, dentro de um barco, que todos os dias que eu penso em sair, alguma coisa mais forte me diz: não saia. Porque se todos desistirem, quem vai ficar? Porém, com a história de Esther eu aprendi muitas coisas. Aprendi a ser mais forte. Aprendi que nós não podemos, aliás, isso eu sempre soube e só reforçou. Ontem nós conversamos no chá. Nós não podemos ficar presos ao nosso passado e nos vitimizando o tempo todo. Tipo, eu sou órfão, não tenho pai, não tenho mãe, estou triste, estou acabada, estou me vitimizando o tempo todo. Eu aprendi que no meu trabalho, no meu lar, tem momentos que é necessário ficar calada. Como Esther ficou ao não falar a sua origem. Aprendi também com Esther que nós não podemos nos acovardar diante das situações que é colocada à nossa frente. Não podemos nos acovardar. Se todo mundo desistir, quem vai lutar para essa geração que está vindo? Vocês concordam? Já pensou se todo mundo desistir? Quem vai lutar? Nós não podemos nos acovardar, porque afinal, nós temos um Deus que nos fortalece e um Deus que está na frente abrindo caminhos. Esther, ela foi sábia, ela foi prudente quando ela orou, ela jejuou antes de tomar qualquer decisão. Na sexta-feira, quando nós fomos convocados para uma reunião, eu entrei 7 da manhã e saí 19h30 do meu trabalho na sexta. No final da tarde, nós fomos convocados para uma reunião e era uma comitiva de mães. Só quem vive sabe. Eu entrei na minha sala, eu orei e falei: Senhor, que nós não tenhamos contendas, que nós não tenhamos discussão, e dê equilíbrio e discernimento para todos que estão aqui. Hoje eu não sei a tua situação, eu não sei se você é órfão de pai, se você é órfão de mãe, se você é órfão de pai e mãe. Mas uma coisa eu tenho certeza, que Deus sempre prepara um Mardoqueu para mim e para você. Deus sempre prepara um Mardoqueu. Às vezes nós não conseguimos observar o Mardoqueu que Deus preparou, porque a gente está reclamando tanto, vivendo tanto do passado, ou vivendo tanto para o futuro, que a gente não consegue ver o Mardoqueu no nosso lado. Nossa visão, ela é muito limitada quando nós temos alguma dificuldade. Então, nós não conseguimos entender a dificuldade que muitas vezes vem para a gente conseguir vencer o processo. A dificuldade vem para nos fortalecer em meio a um processo. Você quer ter filhos gigantes?
você vai ter que passar pelo processo de renunciar o teu sono, renunciar muitas vezes a tua pizza à noite, porque se você não passar pelo processo de educar, você vai ter que educar aos 45 anos. Seu filho com 45 anos de idade. Eu não sei qual a dificuldade que você está passando, mas Deus sabe. E Deus, Ele pode reverter a situação. O Deus a quem nós cremos é o Jesus da cruz. E quando a gente fala em cruz, cruz implica sofrimento. O evangelho, ele não é um evangelho somente de coisas boas. Aceitar a Jesus indica ter um encontro com a cruz. Aceitar Jesus é ter um encontro com a cruz. É ter sofrimento, é ter lutas, é passar chorando pelo processo, é passar clamando, ferido, machucado por aquele caminho, mas é vencer. Agora, vencer quando? Vencer semana que vem? Não. A nossa maior recompensa é na vinda de Cristo, quando nós moraremos em um lugar preparado por Deus. Nesse mundo, nós vamos ter aflições, dificuldades, lutas. A história de Esther, o segredo da história de Esther não é ela se tornar rainha rica, com roupa bonita, coroa na cabeça. Mas é o que Deus fez para salvar o teu povo, o seu povo. A essência da história de Esther é essa. Eu separei, eu gosto muito da Elizabeth Elliot. A gente até leu um texto ontem no chá, não foi? Ela é uma escritora e eu gosto muito dos livros dela. E ela foi uma missionária, ela teve grandes coisas, né? E ela fala assim, olha, em um dos livros: nossa visão é tão limitada que temos dificuldade em imaginar um amor que não se mostra em proteção do sofrimento. Ou seja, quando nós passamos por sofrimento, a gente pensa assim: cadê Deus? Porque a nossa visão, o nosso Deus, o Deus que a gente crê, Ele não odeia a tragédia. Ele não odeia a tragédia. Entendeu? Porque Ele entra no meio da tragédia. Ele se coloca no meio da tragédia. Ele mostra quem Ele é no meio da tragédia. Tem outra frase dela que eu separei. Ser um seguidor do crucificado significa que, cedo ou tarde, teremos um encontro pessoal com a cruz. E a cruz sempre implica sofrimento, sangue derramado, dor, porém a cruz também implica vitória, salvação. É isso que é prometido a mim e a você: vitória, salvação, um mundo melhor. O que Cristo promete para mim e para você nesse mundo é paz em meio a aflições. O que Cristo promete a mim e a você nesse mundo não é uma casa linda, não é um carro do ano, não são roupas bonitas, embora tudo isso não é errado fazer parte da nossa vida, Ele pode nos dar. Mas a essência do Evangelho não é essa. A essência do Evangelho, que você pode estar passando pelo deserto, mas você vai ter paz. Que você pode estar passando por lutas e você vai ter paz. E Ele vai te levantar para que você possa vencer. Que o Senhor nos abençoe.